Saúdo os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer pela oportunidade de estar com os irmãos nesta ocasião do encerramento da campanha de missões estaduais. Missões que é a alma do povo batista, responsabilidade das igrejas, e que esta igreja tem se empenhado para cumprir a sua parte e ser fiel ao Senhor Jesus no mandato de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gostaria de convidar então os irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os versículos de 6 a 13, que dizem assim: Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se nalgum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Que Deus abençoe esta palavra rica em nossos corações neste culto. Meus queridos irmãos e irmãs, a obra da evangelização foi delegada para as igrejas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao fim de uma campanha que envolve as igrejas batistas da Convenção Batista Goiana, com o propósito de realizar uma obra missionária conjunta para alcançar e fortalecer a obra das igrejas pequenas e nas cidades onde não existem ainda as igrejas batistas. Nós estamos empenhados em levar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as partes do nosso estado. Nós estamos orando para que Deus dê forças às igrejas, para que Deus dê sabedoria aos obreiros, para que Deus dê coragem aos crentes, para que esta obra seja feita na proporção daquilo que Deus designou para as igrejas batistas realizarem. O texto que nós lemos é um texto importante porque fala de missões como Jesus a realizou. Jesus veio com ardor missionário. Jesus veio disposto a entregar a sua vida pela obra de salvação da humanidade. E Jesus empenhou-se desde o começo do seu ministério em espalhar, compartilhar, proclamar o Evangelho, que são boas novas, que ele trouxe da parte do Pai para espalhar como semente santa por todos os lugares. Este texto nos traz a sugestão de um tema muito interessante para o trabalho missionário, que diz respeito à dinâmica do trabalho missionário. O tema missões em círculo ou missões concêntricas. E o que seria este trabalho de missões realizado através de um esforço que espalhe de modo circundante a palavra de Deus?
Jesus Cristo, tinha ido a Nazaré. Ele entrou na sinagoga para, num dia de sábado, ensinar a palavra aos seus conterrâneos e vizinhos de Nazaré. Mas ali não foi bem recebido. Muitos colocaram em xeque a sua autoridade para ensinar. E diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não está aqui entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? De onde é que vem, então, esta autoridade com que ele ensina? Quem lhe concedeu a autoridade? E muitos incrédulos cercaram Jesus Cristo para precipitá-lo dali e matá-lo. Mas Jesus, ele saiu dali com tristeza no coração, mas não deixou a obra enfraquecer. Ele foi às cidades circunvizinhas para ensinar a palavra do Senhor. Ora, Jesus praticava missões em comunidades e em aldeias ao redor de Cafarnaum e do Mar da Galileia. Logo no início do seu ministério, depois de deixar Nazaré, ele fixou seu ponto de apoio na cidade de Cafarnaum. Convidado por Pedro, que o hospedava, ele passou a morar então ali. E dali ele fazia a obra que o Pai lhe havia designado. Ele percorria aldeias, cidades, o entorno do Mar da Galileia, cidades para além do Mar da Galileia. Enfim, Jesus praticava missões. O texto fala de missões em circunvizinhanças, citando textualmente a palavra círculo, ou kikloi, cicló. Jesus, ele conduzia os apóstolos a andar e evangelizar em círculos por aldeias e cidades ao redor do centro de apoio missionário que era Cafarnaum e o grande lago da Galileia. Periagoi. A palavra significa andar em volta de, caminhar ou peregrinar ao redor de. Ora, era o modo como Jesus empreendia a obra missionária para alcançar os arredores da cidade de Cafarnaum, do Mar da Galileia, de modo que todos os lugares que ali existissem fossem alcançados pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Missões é olhar em redor. É claro que ele evangelizou em outras regiões mais distantes e foi nosso modelo de missões locais, regionais e por todas as terras. O seu grande mandamento foi o de que os discípulos deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, segundo o Evangelho de Marcos. Mas o modelo de missões em círculos propagadores é bem sugestivo aqui. A palavra circunvizinhança é uma palavra que sugere Jesus ao redor de onde ele estabeleceu o seu ponto de partida para alcançar todas as áreas geográficas daquele lugar. Jesus mantinha um polo, mas atendia
todos os outros polos geográficos da região: norte, sul, leste, oeste. Este modelo sugeria os círculos concêntricos da evangelização. Jesus era o mestre, o líder, o Senhor, que enviava os apóstolos e os recebia de volta a partir daquele centro. Tudo girava ao redor do Senhor, não simplesmente ao redor da cidade de Cafarnaum. Não era meramente um polo geográfico, era um polo missionário que girava em função do Senhor Jesus Cristo. Não era apenas o centro do Mar da Galileia, um centro referencial, mas sim o centro da autoridade missionária que era o Senhor Jesus. Isto está no verso 7, que nos ensina que quando ele foi rejeitado em Nazaré, ele não se deu por vencido. Pelo contrário, ele foi então para outras regiões circunvizinhas anunciar, ensinar, pregar o evangelho da salvação. Qualquer lugar geográfico pode ser um centro de evangelização de sua circunvizinhança, porque o centro de autoridade é móvel, como os carros do Senhor de Ezequiel, capítulo 1. Eles se movem em todas as direções. Esta passagem de Marcos mostra a primeira incursão missionária do ministério dos apóstolos. Até aqui, os capítulos de 1 a 5, Jesus está dando demonstrações do seu poder, ele está mostrando aos discípulos o que é que ele veio fazer, ele está reunindo discípulos, nomeando apóstolos, visitando lugares, ressuscitando mortos, curando enfermos, libertando pessoas da escravidão do pecado e dos poderes do mal. Mas agora ele chama os seus discípulos para junto de si e toma algumas medidas missionárias. E quais foram os passos de Jesus aqui? Primeiro passo, ele chamou os 12 e os organizou em equipe. Veja, até aqui Jesus está como que demonstrando o seu poder, demonstrando por que veio, demonstrando a sua pregação, realizando a obra individualmente, praticamente como um ato de demonstração. Diríamos quase que sozinho. Mas agora ele vai envolver os seus apóstolos e vai preparar para enviá-los. Por quê? Porque a obra era grande. Porque a circunvizinhança se espalhava em círculos concêntricos, mas esses círculos, eles se expandiam até os limites da terra. Jesus queria os discípulos realizando uma obra missionária extensa. E no versículo 7, na parte A, diz que Jesus então reuniu os 12 e passou a enviá-los. Em Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 19, Jesus, depois de passar uma noite em oração, ele seleciona dentre os discípulos aqueles 12 que seriam então a sua equipe. Seria então o seu grupo de frente na obra missionária. E depois de reunidos os 12 e dar a demonstração de uma formação de equipe, ele então divide o grupo de 2 em 2.
O texto dá até uma sugestão de que Jesus ele enviou de dois em dois, de tempos em tempos, ou seja, escalonadamente. Há várias razões para formar as duplas de discípulos. E aqui nós podemos enumerar algumas, que são razões bíblicas, inclusive, para que Jesus agisse daquele modo. Primeiro, o apoio mútuo. A Bíblia está repleta de exemplos de reforço mútuo na obra de Deus. Por exemplo, Moisés e Arão, Josué e Calebe, Débora e Baraque, Noemi e Rute, Davi e Jonatas, Elias e Eliseu, Jeremias e Baruque, Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias, sem alistar aqui os exemplos do Novo Testamento. Segundo, as duplas representam um testemunho forte. Duas testemunhas indicavam, para os critérios do Antigo Testamento, a credibilidade. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Qualquer que fosse o julgamento em Israel, ele necessitava de duas ou mais testemunhas para se estabelecer o juízo da verdade. Então, é um testemunho forte, é um testemunho corroborativo, é um testemunho que evidencia e que estabelece a confiabilidade. Também, outro critério para Jesus separar 2 a 2 é formar os companheiros de jugo. Levai as cargas uns dos outros, ensinou o apóstolo Paulo em Gálatas 6:2. Você pode até descobrir outras razões para esta formação de duplas que Jesus aqui efetivou. Mas há outras razões, sim, e não vamos nos demorar mais nisto, mas Jesus usou da sabedoria divina para estabelecer o mínimo para a realização da obra missionária. Também, Jesus lhes concedeu autoridade. Autoridade espiritual. Como eu disse, até o capítulo 5, final do capítulo 5, Jesus deu várias demonstrações de poder e de autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, sobre tantas coisas, sobre doenças em geral. Então, para realizar a obra missionária, aqueles apóstolos necessitavam de autoridade. Não autoridade humana, não autoridade que vem da capacidade de organizar uma obra, não a capacidade que vem da força física, não. É a autoridade do mundo espiritual. No capítulo 6, verso 7, parte C, Jesus diz: dou-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, imperfeitos ou rebeldes, os espíritos contaminados pelo mal, que são servos de Satanás. Isto é, antes de enviá-los para a obra que foi, sem dúvida, o primeiro desafio deles, Jesus amarra os poderes de Satanás e dá aos discípulos o selo da sua autoridade real. Eles iriam, como enviados de um reino celestial, oferecer salvação e paz ao coração de pessoas dominadas pelo poder de Satanás, pelo poder do pecado, escravizados pelos seus erros, pelos seus
desacertos, pelos seus pecados. Esta autoridade é que gera o acesso com poder ao reino das trevas. Esta autoridade produz a paz, pacifica as almas, traz as bênçãos do Evangelho para as vidas que o recebem. Também Jesus ordenou regras de conduta para os apóstolos. Nos versículos de 8 a 11, Jesus vai fazer então as suas ordenanças e recomendações. Ordenou-lhes que não levassem para o caminho exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, Jesus estabeleceu regras de conduta para o exercício do trabalho missionário. Esta é uma ética do apóstolo ou dos apóstolos. Uma ética para o pregador do evangelho. E mais, é a ética do próprio Jesus e do reino que Jesus veio anunciar. O que nos ensina Jesus em sua ética missionária? Primeiro, a urgência da mensagem e a primazia da pregação. Não há outra coisa mais importante, outra coisa que venha primeiro na vida do missionário que a mensagem e a pregação do evangelho. Nenhum peso, nenhuma defesa, nenhuma riqueza deviam levar o peso da pregação. Por isso Jesus vai ordenar que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Não deviam levar bagagem, não deviam levar roupas extras, não deviam levar comida. Ora, a única bagagem seria a pregação da palavra de Deus. Seriam pobres, pobres das preocupações do mundo, ricos da provisão celestial. Podiam levar um cajado apenas. E por que um cajado? O cajado servia de apoio para as caminhadas, como o bordão de Moisés, que o apoiava tanto na sua subida ao Monte Sinai, quanto na sua peregrinação pelo deserto. Ou o bordão de Arão, que floresceu. O Salmo 23 diz que o cajado do Senhor é consolo e paz. O bordão, ou o cajado, era para lembrarem do chamado, da vocação, da missão, do ministério de que foram encarregados. Em Números 18, de 1 a 7, vemos ali como que o bordão, o cajado de Arão, ele foi eleito dentre todas as outras varas de Israel, as outras 11 tribos, para ser ele e sua família os cuidadores do tabernáculo. E a vara de Arão, o bordão de Arão, o cajado de Arão, foi o único a florescer e ficou como testemunho do seu sacerdócio na arca do testemunho. Este é o relacionamento, este é o vínculo que Jesus estava fazendo entre aquilo que ele disse, a exceção que ele fez, que os apóstolos poderiam levar, que era o bordão, o vínculo disto com o sacerdócio do Antigo Testamento.
segundo a natureza da obra missionária, é a paz entre o homem e Deus. Veja que ética. A ética da paz. A paz era a mensagem. E em Isaías, no capítulo 52, versículo 7, ali está escrito: quão formosos sobre as colinas são as sandálias ou os pés dos que anunciam as boas novas do Senhor para Jerusalém, as que dão boas notícias. Então, os apóstolos seriam aqueles que levariam as boas notícias de Deus para a circunvizinhança. Eles gerariam um impacto de paz, de bênção em toda a circunvizinhança. Deviam usar também uma única túnica. Isso indica que deveriam, segundo Henry, comentarista do século XIX da Palavra de Deus, isso indicaria, junto com a urgência, a pressa de ir anunciar a palavra e voltar antes do inverno. Ou seja, eles não deveriam levar roupas pensando que a missão duraria até o inverno. Eles deveriam pregar o evangelho com rapidez para logo voltarem para junto de Jesus e relatarem as suas experiências. O evangelho é um evangelho que deve ser pregado de modo apressado. Não há tempo a perder. Devemos aproveitar as oportunidades. Devemos estar nas mãos de Deus para realizarmos a obra missionária. Esta ética de Jesus recomenda ainda a simplicidade e a prudência na obra da pregação em cada lugar. Versículo 10, Jesus diz que quando eles entrarem ou entrassem em uma casa e fossem recebidos em alguma casa, eles deveriam ficar ali até completar a tarefa naquele lugar. Ou seja, eles deviam agir de forma discreta, a comunidade deveria ser atingida de forma simples, com prudência. O evangelho não é um show, é uma aula. Jesus ensinava e os apóstolos deveriam, então, mostrar a obra missionária de forma discreta, prudente, simples, sem estar de casa em casa, sem buscar vantagens pessoais, mas mostrando o poder de Deus em cada ato, em cada ação, em cada pregação. Esta ética de Jesus para o missionário envolvia também um quarto elemento. O evangelho, ele é escolha e juízo. Ora, Jesus diz aos discípulos que se eles entrassem num lugar e não fossem ali bem recebidos, eles deveriam deixar aquele lugar pacificamente. Quando saíssem dali, deveriam bater a poeira das sandálias em testemunho contra os ouvintes da palavra. A rejeição é uma escolha que deve ser respeitada. Ninguém deve ser forçado ao arrependimento. A mensagem que eles foram pregando era a mensagem do arrependimento. Então deveria ser algo voluntário, que movesse a alma e que o coração se expressasse diante da pregação. Também, se for rejeitado, não deve revidar ou agir com vingança. Saia. Bata a poeira dos pés. Ou seja, deixe o juízo deles com Deus. Deus vai julgar todos aqueles que rejeitarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, dada esta síntese da ética missionária, então nós vemos agora os discípulos saindo para pregar. Versículos de 12 a 13, lemos então: saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem.
ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, logo Jesus concluiu sua orientação, eles saíram. De 2 em 2, ao seu tempo e para o lugar destinado. Eles saíram enviados por Jesus. Não é declarado aqui qual a direção cada dupla tomou ou seguiu. Tomaram 6 direções e foram ao povo da circunvizinhança, os circunvizinhos, pregando, chamando ao arrependimento. Então, eles seguiam o exemplo de João Batista, que veio pelo deserto pregando o arrependimento. Eles obedeciam às orientações e aos mandamentos de Jesus. A obra missionária era feita com um conjunto de ações. E este conjunto de ações envolvia a pregação, o ensino, a exortação, o anúncio das promessas, o atendimento espiritual e a libertação dos oprimidos, atendimento de cura e de consolo, tudo isso em números extraordinários. Muitos, muitos, muitos. Era o relatório que eles trouxeram e os frutos que eles apresentaram ao Senhor Jesus Cristo no seu retorno. O arrependimento, ele gerava mudanças profundas nas vidas. O que eles pregavam era a metanoia, ou seja, a mudança de pensamento e de coração. Esta mudança que levava a alma a ter uma disposição positiva para com a palavra de Deus. O que eles anunciavam era a conversão. O Evangelho é a proclamação da conversão. Se não houver mudança no coração, se as pessoas não sentirem a presença do poder de Deus em suas vidas para transformar o seu interior, para mudar a sua conduta de vida, para mudar a sua visão de mundo, para levá-las a um modelo de vida, de prosperidade espiritual, então o Evangelho não fará diferença. Missões é então isto. Missões é a formação de círculos concêntricos que se movem. Somos nós, meus queridos irmãos e irmãs, a partir de Cristo Jesus, que formamos estes círculos da graça e da pregação do Evangelho que se espalham ao redor. Jesus visitava as aldeias circunvizinhas para ensinar. Missões regionais é nosso movimento também para alcançar 360 graus de cidades vizinhas com o Evangelho da paz e salvação de Cristo Jesus. Participe da obra missionária. Seja você mesmo alguém que se coloca nas mãos de Jesus para ser um instrumento da pregação do Evangelho. Vamos espalhar, vamos dar início ao nosso círculo concêntrico, de cajado na mão, sandália nos pés, anunciando as boas novas de Deus para os homens. E aqui fica o desafio. Deixe Jesus fazer de sua vida um impacto na sua circunvizinhança. Que a sua vida possa produzir círculos, ondas concêntricas de influência evangélica, de obra libertadora, de paz que se espalha, de bênção que se espalha por todos os lados onde você for. Neste encerramento, portanto, de missões regionais, que aqui são realizadas por Jesus com o trabalho das duplas de apóstolos que vão
por todas as regiões circunvizinhas de Cafarnaum, do Mar da Galileia, de todas aquelas cidades e aldeias regionais, nos dando então um exemplo contundente de que missões regionais estava também no coração de Jesus. Façamos a obra, que as igrejas batistas se ajuntem em amor, com dedicação, com celeridade, para alcançarmos bairros, cidades, pequenas comunidades, situações que existem ao nosso redor e que necessitam da mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Unamos as forças, façamos missões, obedeçamos ao mandado do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os agentes missionários desta igreja, que possamos cumprir com fidelidade ao ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Tenham todos a paz do Senhor Jesus Cristo em seus corações. Amém.